Olá, bem-vindo a essa aula. Vamos falar sobre o texto Recomendações aos Médicos que Praticam a Psicanálise, de Sigmund Freud, publicado em 1912. Esse texto é um marco fundamental na sistematização da técnica psicanalítica. É um trabalho que não apenas estabeleceu as bases metodológicas da prática analítica, mas também delineou princípios éticos e técnicos que permanecem relevantes até os dias atuais. Freud ofereceu nesse texto orientações práticas que transformaram a psicanálise de uma experiência clínica em desenvolvimento para uma disciplina com fundamentos técnicos sólidos. A importância histórica desse texto reside no fato de que, pela primeira vez, Freud sistematizou de forma clara e objetiva as condições necessárias para o exercício da psicanálise. Mais do que simples recomendações técnicas, o autor estabeleceu uma ética da clínica que considera tanto a eficácia terapêutica quanto o respeito ao psiquismo do paciente. Compreender esses fundamentos é essencial para qualquer profissional que deseje se aproximar da teoria e prática psicanalíticas. Quando Freud aborda a questão do setting analítico, ele não se refere meramente a um ambiente físico onde ocorrem as sessões, mas sim a um conjunto complexo de condições organizadas especificamente para o exercício da psicanálise. O setting representa a criação de um espaço simbólico adequado para o desenvolvimento da relação terapêutica, onde os elementos como as regras estabelecidas, o tempo estruturado, as questões financeiras, que são propostas já no primeiro contato com o cliente, e principalmente a postura específica do analista se articulam de forma coerente. A genialidade da concepção freudiana reside na compreensão de que o setting não é algo externo ao processo analítico, mas uma extensão da própria postura interna do analista, manifestando-se através de elementos concretos que estruturam a experiência analítica. O setting propicia a estrutura simbólica dos processos subjetivos inconscientes, favorecendo a emergência e a escuta do desejo inconsciente do paciente. Não se trata de uma moldura rígida, mas de um enquadramento flexível que se adapta às necessidades específicas de cada análise, mantendo sempre os seus princípios fundamentais. Essa concepção influenciou profundamente o desenvolvimento posterior de outras teorias psicanalíticas, que foram retomadas e aprofundadas por autores posteriores. A revolução que Freud promoveu na forma de escutar o paciente representa talvez uma das suas contribuições mais significativas para a clínica. A escuta psicanalítica, caracterizada pela atenção flutuante, estabelece uma modalidade específica de atenção que se diferencia radicalmente de outras formas de escuta médica ou terapêutica, inclusive aplicadas naquela época. Freud estabelece que existe uma dimensão dialética da técnica psicanalítica. Enquanto o paciente deve associar livremente, sem censura, o analista deve escutar com igual atenção a tudo, sem privilegiar previamente nenhum conteúdo. A atenção flutuante exige do analista uma postura de manter-se simultaneamente atento e relaxado, ativo e receptivo. Trata-se de deixar de lado as influências conscientes, os preconceitos teóricos e as expectativas pessoais, para se manter genuinamente aberto
aos processos inconscientes que se manifestam através do discurso do paciente. Essas formas de escuta permitem captar não apenas o conteúdo manifesto das comunicações, aquilo que a pessoa está realmente dizendo, mas principalmente os elementos latentes, nos lapsos, as repetições, as formações do inconsciente que emergem no discurso associativo. A escuta analítica representa, portanto, um instrumento técnico refinado que permite ao analista sintonizar-se com o inconsciente do paciente, captando suas manifestações, mesmo quando estas aparecem de forma disforme ou distorcida. É através dessa modalidade específica de escuta que se torna possível o trabalho interpretativo e a elaboração das questões inconscientes que determinam o sofrimento psíquico. Embora Freud não dedique uma sessão específica ao silêncio em suas recomendações, esse elemento aparece como consequência natural da atenção flutuante e da postura de abstinência que caracteriza a técnica analítica. O silêncio do analista não representa passividade ou desinteresse, mas uma escolha técnica fundamental que cria as condições necessárias para que o paciente possa se expressar livremente e para que o analista possa processar adequadamente o material inconsciente que emerge. O uso terapêutico do silêncio relaciona-se diretamente com essa abstinência do analista, o princípio segundo o qual o analista deve evitar intervenções constantes que possam interferir no processo associativo do paciente. Cada intervenção do analista deve ser cuidadosamente pensada e tecnicamente justificada, pois interrupções desnecessárias podem bloquear o fluxo associativo e impedir a emergência de conteúdos inconscientes importantes. O silêncio cria um espaço temporal e psíquico onde o paciente pode elaborar suas próprias conexões e descobrir relações inesperadas entre seus pensamentos e sentimentos, e permitir que o conteúdo recalcado encontre formas de expressão. Então, o silêncio por parte do analisando é extremamente importante para que o analista consiga observar, perceber detalhes, conseguir perceber toda a estrutura que está sendo apresentada. Para o analista, os momentos de silêncio representam oportunidades preciosas para processar o material recebido, articular hipóteses interpretativas, sintonizar-se mais profundamente com os processos inconscientes em curso. É muito importante para o analista conseguir sustentar o silêncio dentro das sessões e realmente só fazer intervenções nos momentos de pausas e silêncios, mesmo que prolongados, quando ele sentir que realmente é um momento interessante para isso. A definição do papel do analista constitui talvez o aspecto mais inovador e controverso das recomendações freudianas. Ele utiliza a metáfora do espelho opaco, em que o analista não deve mostrar ao analisando nada mais do que lhe é mostrado. Essa imagem do analista como espelho opaco sintetiza de forma
muito interessante os princípios da neutralidade e da abstinência que devem caracterizar a postura analítica. A opacidade do analista não significa frieza ou indiferença, não é essa a postura que ele deve adotar, mas sim uma escolha técnica que visa preservar as condições necessárias para que o paciente possa projetar seus conteúdos inconscientes sem interferências externas. Quando o analista se mantém opaco, ele cria um espaço em branco, onde o paciente pode inscrever as suas fantasias, desejos, conflitos, permitindo que estes se tornem visíveis e passíveis de elaboração. Simultaneamente, Freud estabelece que o analista deve funcionar como um instrumento refinado de captação e processamento dos conteúdos inconscientes. Para isso, ele deve conhecer os seus próprios complexos e voltar o seu próprio inconsciente na direção do inconsciente transmissor do paciente. Isso revela uma dimensão mais sofisticada da técnica analítica. O analista deve usar o seu próprio aparelho psíquico como um instrumento de trabalho. O analista não deve agir com a intenção de educar. Ele não deve manifestar os seus próprios complexos e deve evitar revelar aspectos da sua vida pessoal ou dos seus sentimentos. Essa abstinência não é uma regra moral, mas uma necessidade técnica que preserva as condições transferenciais necessárias para o trabalho analítico. Quando o analista se mantém neutro e abstinente, ele permite que o paciente desenvolva uma transferência, onde os seus conflitos inconscientes podem ser revividos e elaborados na relação analítica. Embora Freud não trate diretamente da supervisão clínica, tal como a conhecemos hoje, as suas recomendações contêm as sementes daquilo que se desenvolveria posteriormente como um dos pilares da formação psicanalítica. Ao enfatizar a importância do autoconhecimento do analista e a necessidade de que ele reconheça os seus próprios complexos, Freud estabelece os fundamentos daquilo que se tornaria a análise didática e a supervisão clínica. A exigência de que o analista conheça os seus próprios complexos e seja capaz de usar o seu inconsciente como esse órgão receptor implica necessariamente um trabalho de autoconhecimento que vai além da formação teórica tradicional. O analista deve ser capaz de reconhecer as suas próprias resistências, identificar as suas reações de contra-transferência, manter-se atento aos movimentos do seu próprio psiquismo durante o trabalho analítico. Essa necessidade de autoconhecimento do analista criaria, nas décadas seguintes, todo um aparato formativo específico da psicanálise, que inclui a análise pessoal obrigatória e a supervisão clínica sistemática. O reconhecimento de que o analista é simultaneamente sujeito e instrumento do processo analítico levou ao desenvolvimento de uma formação que considera não apenas os aspectos teóricos e técnicos, mas também a dimensão pessoal e subjetiva do futuro analista. As recomendações freudianas estabelecem uma ética específica da prática psicanalítica que se diferencia tanto da ética médica tradicional quanto de outras abordagens terapêuticas. Essa ética não se baseia em princípios morais abstratos, mas emergem das próprias necessidades técnicas do trabalho analítico e visa preservar as condições que tornam possível
a emergência e a elaboração dos conteúdos inconscientes. Freud fala a respeito da neutralidade do analista, que isso implica em afastar todo o afeto e compassividade humana para se concentrar mentalmente no processo analítico. Essa frase pode parecer fria, desumana para uma análise superficial, mas revela, na verdade, uma compreensão profunda da natureza do trabalho analítico. A neutralidade não significa indiferença, mas sim uma forma específica de presença, que permite ao analista manter-se disponível para captar e processar os movimentos do inconsciente. O princípio da abstinência, que já foi comentado, complementa a neutralidade ao estabelecer que o analista não deve manter uma atividade educativa durante a análise. Ele deve se manter opaco e neutro. Essa abstinência de atividade educativa não deriva de uma desvalorização da educação, mas do reconhecimento de que o trabalho analítico opera em um registro diferente daquele da educação consciente. Enquanto a educação visa transmitir um conhecimento e modificar um comportamento através de processos conscientes, a análise busca promover transformações através da elaboração de conflitos inconscientes. Essa ética de neutralidade e abstinência visa preservar a eficácia do tratamento e respeitar o desejo inconsciente do paciente. Quando o analista se mantém neutro, ele evita importar os seus próprios valores, os seus desejos e as suas concepções de vida, permitindo que o paciente descubra e elabore os próprios caminhos. A abstinência preserva o espaço analítico como um lugar onde o paciente pode experimentar e elaborar as suas questões sem as pressões e a demanda de um mundo externo.